Bem-vindos ao programa Criando Mais, um espaço onde vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Quebin, sou terapeuta e te convido a me acompanhar nas redes sociais, @CrisQuebinTerapias. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, se é uma necessidade ou escolha. E o nosso convidado de hoje é o terapeuta e professor de Theta Healing, William Teodoro. Seja bem-vindo, William. Oi, Cris. Obrigado. William, então fala pra nós, relacionamento é uma necessidade ou uma escolha? Sim, depende da situação, né? Mas a ideia é que os casais consigam descobrir isso sozinhos, né? Claro que de forma individual e aí, né, cada um fazer o seu movimento. Mas para isso, claro, tem algumas abordagens que a gente vê juntos, né? Para que a gente possa chegar nessa conclusão. Geralmente a gente pensa que se relaciona por escolha, né? Sim. Num primeiro momento, as pessoas, inclusive, talvez acontece contigo também, mas eu recebo muitas pessoas que vêm para atendimento terapêutico acreditando que estão naquele relacionamento por escolha. E durante o processo, eles identificam que, na realidade, eles começaram a se relacionar por uma necessidade, né? Seja por uma questão de gravidez, que era muito comum antigamente, né? De que, no caso, engravida, tem que, né, já estabelecer, enfim, a família, né? Essa estruturação familiar, né? Ou então porque não se dava bem com um dos pais. Eu, por causa da questão da constelação familiar, tendo muitos casos assim, né? Acaba identificando muitas questões assim, onde não se dava bem com um dos pais e acaba saindo de casa, né? Casando para poder sair de casa, né? Então nem sempre é uma escolha como as pessoas acreditam que é, né? Perfeito, perfeito. Até porque toda essa pressão, né, vai fazer que a nossa escolha não seja tão nossa, de fato, né? Então, por isso que a gente fala, né, e começou a abordar isso, se é de fato uma escolha ou foi uma necessidade, né? Por mais que a resposta consciente seja de que foi uma escolha, investigando mais a fundo a gente vai ver que, de repente, foi uma fuga, né, aquele primeiro círculo familiar que a gente teve, né? Ou foi por motivo de uma gravidez, ou, enfim, o tempo passando, né? A pessoa com medo de ficar só, mas são vários os fatores que nos condicionam a fazer essa nossa escolha. Então, de fato, ela não é nossa, né? Então, foi concluindo uma necessidade, né? Medo de ficar sozinho, Sim, né? sim. Isso também faz a gente pensar nas questões de não se relacionar também, né? Porque muitas vezes também a gente acaba não se relacionando por essas questões, né? Medo de perder a liberdade, de não querer perder a independência, né? Às vezes é muito difícil construir a nossa própria independência, então também às vezes a gente prefere não se envolver por causa dessas questões, né? Então nos dois lados tem essa questão, né? De sempre observar se é uma escolha ou uma necessidade, né? E nada melhor do que o autoconhecimento para isso, né? Perfeito, perfeito. Então, conhecendo mais a mim mesmo, eu consigo fazer escolhas mais conscientes, né? E falando em questão de relacionamento, faz toda a diferença, né? Porque a gente vem de uma sociedade um pouco mais com seus modelos já pré-estabelecidos, né? De família, de sucesso. Então, o pessoal mais da energia feminina, né? Acaba tendo que se sujeitar a isso, né? Senão não se encaixa, né? Tem um modelo pré-estabelecido para a mulher, né? Um corpo pré-estabelecido para a mulher. Então toda essa pressão vai nos condicionando, né? A fazer nossas escolhas ou fazendo a gente se sentir mal por não se encaixar nesse padrão, né? Assim, claro, como os homens também, né? Então a gente vai falar um pouco mais para frente dos papéis, né? Dentro das relações, mas eles também trazem essa carga, né? Trazem esse peso, tanto para o homem quanto para a mulher. E como que a gente escolhe os nossos parceiros, as nossas parceiras? Sim, isso é uma das primeiras abordagens que a gente faz, né? Voltar ao momento em que a gente escolheu o companheiro, né? Voltar ao momento em que a gente decidiu, então, que ia casar ou, né? Nos relacionar com ele, né? No momento em que a gente definiu isso. E ver o que estava por trás disso tudo, né? O que estava acontecendo em paralelo ou naquela época, né? Naquele momento específico, para ver de onde veio essas escolhas, de onde veio a pressão, né? De onde veio a influência, ou se foi algo mais nosso mesmo, né? E também o que nos fez, o que a gente viu no outro companheiro, né? Que
fez a gente decidir, opa, vai ser essa pessoa que eu vou me relacionar por restante da vida. Então, voltando esse momento, a gente começa, né, a cair algumas fichas. Foi no momento, então, da gravidez, foi no momento em que eu comecei a viver um pouco mais da minha liberdade, comecei a, né, fazer escolhas mais por mim, onde o pai ou a mãe não decidiam um pouco mais por mim, e apareceu aquela pessoa. Mas voltar a esse momento é bom porque também nos faz reviver, né, para relacionamentos em que estão meio balançados, faz reviver isso, né? Eu escolhi aquela pessoa porque ele era muito meu companheiro, né? Se deixou de ser ou não, depois, claro, a gente vai fixando isso, mas mostra algo que eu vi, né, de especial naquele companheiro ou naquela companheira, e algo que a gente pode trazer à tona novamente. Né? E os papéis dentro da relação, como é que funcionam? Porque a gente desenvolve papéis na nossa vida, né? Então a gente tem o papel do profissional, né? Do filho, enfim, né? De pais também. Então qual que é os papéis dentro da relação? Sim, uma outra abordagem importante, né? Bem interessante, na verdade, olhar é se a gente não está assumindo o papel de outro, né? Nesse caso, se eu não estou sendo a mãe do meu companheiro, né? Ou o pai da minha companheira, mas também se eu não tenho um papel mais de ser o provedor, né, da família. Normalmente tinha esse modelo de que o homem que provinha, a mulher que cuidava dos filhos, né? Hoje em dia a gente já está desfazendo um pouco mais isso. Então não tem um modelo de relacionamento perfeito, né? Cada um vai construir o seu. Só que isso pode ainda influenciar, né? Esses modelos da sociedade, né, ou do coletivo podem influenciar. Então se a mulher ganha mais do que o homem, ele pode se sentir mal por não estar sendo provedor, né? Ou ela estar se sentindo mal por ele não estar sendo provedor. Acontece bastante. E às vezes a gente não identifica isso, né? Olhando por cima, na correria do dia a dia, né? A gente só vai identificar isso quando começa a aparecer alguns problemas ou começa a acontecer algumas desavenças, né? Então, observar isso, quais são os papéis que eu estou assumindo, que estão me trazendo um peso, né? Para que eu possa alinhar isso, né? De forma individual e aí alinhar com o meu companheiro. E ver se a gente não tem também esse modelo de que deve ser o homem que provém ou deve ser a mulher que provém e tentar alinhar isso. Claro que cada um vai ter os seus modelos, né? Mas tentar fazer isso, ter uma harmonia dentro dos dois, né? O que fica leve para os dois. Então não tem um modelo pronto também de relacionamento, né? O próprio casal vai descobrir o seu próprio modelo de relacionamento, né? Então é uma caixinha de surpresas, né? Quando a gente começa a abrir isso. Sim, porque cada relação é uma relação, né? E por mais que tu se relacione com várias pessoas, todo mundo é único, né? Então a gente sempre fala na constelação familiar que são pessoas diferentes, que vêm de culturas às vezes diferentes, sistemas familiares diferentes. Então, e tudo vem para ensinar. Né? Então, às vezes, por que eu estou numa relação, por exemplo, onde eu estou hoje no lugar de mãe do parceiro, por exemplo? Né? É algo que isso é importante porque é muito comum acontecer. Sim, né? sim. Então eu preciso o quê? Preciso olhar para essa questão e ver o que talvez eu estou repetindo. Né? Será que lá na minha família era assim, era este modelo de relacionamento, né, que existia? Por que eu preciso estar nesse lugar? Porque eu estou fora do meu lugar, né? E geralmente o que acontece? Quando existe essa relação, ela deixa de ser uma relação de casal, né? Quando tu tá ali assumindo um papel que não é teu, por exemplo, de mãe do parceiro, ou o parceiro, né, como teu responsável, teu pai, enfim, né? Ela deixa de ser uma relação de casal. E aí começam as desarmonias, né? Sim. Começam os conflitos, né? As dificuldades, porque as pessoas têm aí dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Porque imagina, o que uma mãe faz? Cobra o tempo inteiro, né? Sim. E aí tu tira a força do outro. Sim, sim. Acontece bastante. Isso tende a ser bem desastroso, né? Quando a gente não está num papel harmônico, né? Num papel, quando a gente está executando, reproduzindo um papel que não vai trazer harmonia ali para dentro. E muitas vezes é muito inconsciente. A gente vai pegar um modelo de relacionamento que a gente teve dos pais e vai reproduzir, né? Até a gente olhar com mais carinho para isso. Então todo esse ambiente, né, familiar, ele molda muito como a gente vai nos relacionar em primeiro momento, né, até a gente poder tomar um pouco de consciência disso. Mas mesmo para quem já está trilhando um caminho de autoconhecimento, ainda assim existem alguns desafios, né? Não quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas.
quer dizer que a gente tem mais ferramentas para olhar para isso de forma consciente, né? A gente vai começar a perceber, né, o que a gente pode fazer, que vai acrescentar, né, que vai somar ou vai ajustar aquela desordem que está acontecendo, mas principalmente que a gente não vai mais ser vítima de toda a situação, né? Tanto eu quanto meu companheiro, não vai ser algo que aconteceu e a gente não sabe por que não deu certo ou aonde não está dando certo, né? A gente vai ter clareza, né, do que está acontecendo e, claro, aí sim poder tomar escolhas, né? E sim ver que não é só deixar acontecer, né, vai saindo e pronto, ou né, vai se relacionando e pronto. Não, a gente vai poder escolher, vamos dar continuidade a isso, vamos ajustar o que precisa ser ajustado, né? Ou cada um para o seu lado aí de uma forma bem mais leve, né? Bem mais consciente das suas escolhas. E não, deu errado e pronto, e a gente não sabe o que aconteceu, vai para o próximo relacionamento e nem sabe, né, o que deu errado no antigo. Então, não, eu sei o que precisava ser ajustado, né? Eu fiz as minhas escolhas, o companheiro também fez as deles né, não fechou, então tá tudo bem. Mas eu saí um pouco mais consciente para encontrar uma pessoa que se alinhe com isso, né? Então, se há esse desligamento, ele é um pouco mais leve, ele tende a ser mais leve, né? Claro que vai depender do nível, né, de consciência, do nível de entrega que cada um vai ter, né? Sim, tu vê como é importante essa questão da consciência, né, que tu traz, porque, que nem tu disse, muitas vezes a gente se relaciona no deixar acontecer as coisas, né, Sim. e as coisas vão acontecendo, e aí daqui a pouco tu não sabe por que a relação chegou nesse ponto, então por isso que é muito importante, assim, uma coisa que eu gosto de frisar muito, né, mais do que querer que a relação dê certo, ou que às vezes as pessoas vêm e perguntam assim, mas o que eu posso fazer para esse relacionamento dar certo, ou para mim continuar casada, por exemplo, o meu namorado não querer ir embora, por exemplo, né? A questão não é essa. A questão toda é o que eu tenho que olhar para mim, para as minhas questões e ver o que é importante para mim, né? E dentro desta relação ver o quanto isso está sendo satisfatório ou não, por exemplo, estar naquela relação. Por quê? Porque tu não tem também como controlar o outro, né? Sim. Fazer com que o outro fique, por exemplo, e nem salvar uma relação sozinha. Exato. Então, quando a gente fala com os atendimentos individuais, né, eu Isso. trabalho com Teta, então nos atendimentos individuais tende a ser simples, né, trabalha autoconhecimento, a pessoa, né, trabalha o que dá para liberar, né, dentro dela, mas esse trabalho com os casais é um pouco, tem um desafio diferente, né, porque cada um vai ter as suas escolhas ali, né? Elas vão ter que ter uma certa sintonia. Então, às vezes, os dois vão estar muito bem consigo mesmo, né? Eles vão ter se conhecido, eles vão ter entendido o que eles tinham que entender dentro dessa relação e vão escolher fazer o desligamento, né? Então, a ideia não é salvar a relação ou o casamento ou algo assim. A ideia é que eles se conheçam e entendam o que é o melhor para esse momento, né? Claro, de forma individual eles vão chegar nisso, porque todos os trabalhos eles fazem a gente olhar para nós, né? E depois a gente vai ver como isso fica dentro da relação, mas tem uma conversa juntos, né? Tem esse balanço entre os dois que vai ser fundamental depois na hora que eu exponho, né? Isso que eu trabalho em mim esse tópico e depois eu tenho que ver com o companheiro como fica isso, né? Como fica esse tópico. Mas sim, tudo se resume em trabalho de autoconhecimento, né? Primeiro em mim. Primeiro em si, né? Exato. E o que é importante olhar além disso, né? Porque a gente sabe que o principal nas relações é a questão do diálogo, né? Da comunicação. E geralmente as relações elas não dão certo por falta de diálogo, né? Perfeito, ele na verdade de certa forma um termômetro, né, para a relação. Como quando o casal chega, né, para o atendimento, a gente procura investigar como está esse nível de comunicação entre eles, né? E a gente sabe que é de fato sim um termômetro, né? Se a comunicação não vai bem, provavelmente, né, vai precisar de um trabalho um pouco mais vai começar bem pelo começo mesmo, né? Então provavelmente eles já estão bem, a relação está bem aos pedaços, né? Então a comunicação ela é fundamental, né? Medir ou saber, isso fica como dica também, né? Para nós, para as nossas relações, como está a comunicação, né? De certa forma um medidor de, opa, preciso olhar com mais carinho para isso, preciso de um pouco mais de atenção, né?
e se as coisas estão fluindo melhor, a comunicação ela tende a fluir bem, né? Então ela é essa sintonia entre os casais. Mas acontece bastante de, mesmo dentro do mesmo idioma, né, a gente não falar a mesma língua. Então muitas vezes eu estou me expressando, estou conversando, né, com meu companheiro, e a mensagem que está chegando para ele é completamente diferente, né? Isso acontece em todo tipo de relação, na verdade, não é só afetiva, né? Relação com o pai, com a mãe, né? Então é bom a gente ir percebendo o que a gente quer de fato com o que a gente está expressando ou movimentando, né? Muitas vezes a gente vai jantar na casa dos pais, né? O que eu estou buscando lá? É acolhimento, é contar do meu trabalho, né? Eu quero às vezes falar dos meus projetos e ver como quero ouvir um parabéns dele, nossa, meu filho, como as coisas estão fluindo, nossa, você está no caminho certo, e às vezes a gente acaba se frustrando porque para eles a conversa, eles não estão recebendo dessa forma, né? Para eles ouviram, mas, né, eles estão falando de uma coisa completamente aleatória. Então às vezes a gente está buscando alguma coisa, né, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, mas a gente não percebe o que é de fato, né? Então poder se expressar dessa forma bem clara, né? Ver bem no fundo o que eu quero com isso e aí poder passar, né, dessa forma mais mastigada pro meu companheiro, aí falando no nível de relação, né, faz toda a diferença. Olha, eu espero, né, quando eu estou fazendo isso que você, né, veja o que eu estou vendo também. Aí as coisas tendem a fluir melhor. Nesse exemplo ali que eu dei, então, de jantar na casa dos pais, né, olha, eu vim aqui porque eu estou empolgado com esse projeto, queria, né, que vocês sentissem essa empolgação também, né? Pode ser que aí sim eles vão olhar com esse viés, senão é só números às vezes, ou só, enfim, né, qualquer outra coisa. Mas é importante, isso é importante, porque acontece muito, né? O pessoal até faz meme, né? O que aconteceu? Nada, ué, nada, então tá tudo bem, né? Mas na verdade o nada que a pessoa disse, né, tá tudo errado. Então é importante a gente falar a mesma língua dentro da relação. E para isso é só também me conhecendo, né? Eu preciso entender o que eu quero para poder passar isso pro companheiro. E aí sim, né? Que ele também entenda dessa forma. Mas para isso começa se autoconhecendo. Eu sempre gosto de falar que é importante a gente sempre comunicar o que a gente quer, né? Porque as pessoas, que nem eu digo, parceiro, a outra pessoa, ela não tem uma bola de cristal para adivinhar. Então é que nem esse exemplo que tu deu do nada, né? O que tem? Nada. Só que a outra pessoa não vai entender o que é esse nada. E daqui a pouco, dentro, emocionalmente, tu não tá bem, tu não gostou de alguma coisa te feriu, né? Ficou magoado, enfim. São várias situações, né? Que vão acumulando com o tempo. Então, por isso que é sempre importante tu expressar, e a gente sempre fala muito da questão da comunicação não violenta, né? Porque não é dizendo assim, para de fazer isso, sabe? Sim. Que chato, de novo, tu fazendo esse tipo de brincadeira. Sim. Na realidade é dizer, olha, isso que tu faz me magoa. Então eu trago a responsabilidade pra mim. Tipo, então assim, ó, tá me machucando isso que tu faz, eu não gosto, não é legal, entende? Mas tu percebe que em momento algum eu falei de ti, né? Eu tô dizendo que essa atitude tá me magoando. Então, assim, fica mais leve dentro do relacionamento, né? Totalmente. Do que tu ir já com acusações, ai, de novo fazendo isso, sabe? Porque desencadeia as brigas, enfim, Sim. né? Então é importante também cuidar a forma como a gente fala, né? Sim, E comunicar, né? Tem que falar, não dá, porque o que eu mais vejo hoje nos atendimentos, quando vem questões de relacionamento pro consultório, geralmente, é que nem tu disse, a comunicação é um termômetro. Ali a gente já sabe, tá, mas já conversou com a pessoa sobre isso? O que ela disse sobre essa questão? Como é que tá a relação pra ela, se pra ti não tá legal? Ah, pra ela tá tudo bem. É essa a resposta que a gente recebe, né? Sim. Por quê? Porque não tem mais comunicação. E aí o que acontece? Tu vai cada vez se afastando mais. E é ali que a gente vê quando a relação, tipo, ela tá ruim, né? Porque quanto mais tu se afasta, tu vai deixando de falar. Sim. Né? Tu para de comunicar, exatamente, vai havendo esse distanciamento, né? Se cria daqui a pouco aí, literalmente, aquele muro que aí tu não consegue mais ter diálogo nenhum. E aí, lógico que não tem outra solução, né? Vai pro fim. Sim. É difícil restabelecer, né? Uma relação quando ela já chega nesse ponto de falta de diálogo. Sim, é bem desafiador. É bem mais difícil, né? Do que numa relação em que a gente, que nem pega as coisas no começo ainda, onde tá tendo aqueles atritos e às vezes só falta um ajuste, né? Sim, sim.
Normalmente quando tá assim, provavelmente o casal em si, né, ele vai perceber que aquele ciclo já se encerrou, né, já viveram um momento que de fato tinham que viver juntos, né, e tá na hora então de encerrar aquele ciclo, eles só estão prolongando, né, alguma coisa, aí sim o porquê, né, de repente eles estão juntos por uma necessidade, né, Uhum. de perceber isso, porque que aquele ciclo que já se encerrou, né, que não faz mais sentido para os dois, porque ele está se arrastando. Então, às vezes pelos filhos ou pela dependência financeira, né, de um dos dois, ou pelo que construíram juntos, ou simplesmente pelo medo do que vem depois, né, que isso é bem inerente do ser humano, Uhum. do desconhecido. Então, mas de fato a essência deles, né, já se separou, já Uhum. estão em um outro momento. E tá tudo bem, não quer dizer que não foi perfeito, né? Até onde tinha que Sim. ser. A gente criou muito essa ideia de que um relacionamento perfeito, ele, né, deve durar então o resto da vida ou, né, alguma coisa bem longa. E qualquer coisa que acontece que se separam, né, antes disso quer dizer que não deu certo ou algo assim. Não, mas muitas vezes foi perfeito por 2 anos, por 50 anos, por 30 anos, né? Cumpriu o seu propósito. Aí falando aí mais no nível espiritual. Uhum. Mas o nosso ego, enfim, as nossas crenças, o que nos torna aqui terreno, né? Aí vira tudo uma bagunça. Aí é normal que acontece essas confusões. Mas, então, desapegado de qualquer tipo de visão assim já pré-definida de relacionamento, pode ser que sim, se encerrou, né? Cada um para o seu lado de uma forma bem mais leve, né? E se for o momento também para um outro relacionamento, ótimo, né? Senão cada um vai, claro, internalizar e viver seu próprio momento. Mas sim, normalmente quando chega esse casais que estão nesse ritmo, nesse momento, a ideia, a tendência é que eles mesmos vão percebendo que, bah, eu acho que, né, se encerrou esse ciclo. Mas, claro, cada situação é uma situação, né? Pode ser Uhum. que seja exatamente o contrário. Sim, ainda dê para restabelecer, né? Sim. Porque as relações são únicas, né? Não tem, que nem tu disse, não existe um roteiro, né? Um Uhum. manual ali que vai ser assim, e se Uhum. falar isso vai ser aquilo, não, né? Isso. Porque cada pessoa reage, age de formas Uhum. diferentes, né? Então tem Bem que. Não diferentes, né? tem como, né? A gente dizer se vai ou não vai dar, né? Uhum. E sobre as diretrizes do relacionamento, é importante a gente observar, né? Sim, é importante. Essas diretrizes, né, seriam é como se fosse um plano, né, de vida ou um Uhum, plano mais a longo prazo, né? Um exemplo disso é se o casal quer ou não ter filhos, né? De repente uhum, a outra pessoa não tem isso como sonho, ela não quer, né? Não é algo que faça parte da construção dela, da vida dela. Mas para o companheiro ou daí para a companheira é algo que seria fundamental, né? Sonha bastante com isso. Então, às vezes eles se dão bem, né? A comunicação é boa, muitos se dão bem em muitos aspectos, né? Tá tudo de certa forma alinhado, mas as diretrizes elas não fecham. Um outro exemplo, alguém tem um sonho de morar longe, de morar fora, né? Estudar ou, sei lá, viver em Londres, uma coisa assim. uhum, E o companheiro ou companheira não, né? Ele gosta mais de onde ele mora ou quer ficar por aqui, de repente já tem o seu negócio, a sua vida mais estabelecida aqui, raízes mais aqui. E como casal, né, em relação eles se dão bem. Só que as diretrizes não estão alinhadas. Em algum momento isso vai ser fundamental. Em algum momento isso uhum, vai, não é que vai cobrar, mas isso vai divergir entre eles, né? Porque a gente não pode matar os nossos sonhos ou se diminuir, né, para caber dentro da relação ou nos sonhos do outro. Isso vai fazer muito mal para a pessoa individualmente e vai acabar que vai ser transferido para alguma área da relação, né, em algum momento. Então, pode ser que bate o arrependimento depois de alguns anos. Então, não é bem recomendado que a gente faça isso. É claro que cada situação é uma situação, mas é importante que o pessoal já no começo, mais no começo possível da relação, possa alinhar essas diretrizes. Né? Olha, claro que não precisa no primeiro encontro, né? Ou algo assim, a gente já sair conversando disso. Mas em algum ponto é importante que a gente sente e converse sobre isso, né? Olha, quais são os seus sonhos a longo prazo ou, né, seu plano de vida, para que isso possa estar alinhado, né? O mais cedo possível.
para não ter surpresas, né? Sim. Mas e ver que tá totalmente desalinhado, né? Sim, Essa questão. e não tem ninguém errado na situação, Não, mesmo e ao tá tudo contrário. bem, exatamente. Só não é, talvez, a pessoa com quem tu vai poder ter planos, né? Uhum. E levar adiante essa relação. Só Sim, isso, né? exatamente, porque não entrar em julgamento, né, o certo e errado, Uhum, cada um vai ter a sua... E isso é muito bom, isso é ser verdadeiro consigo mesmo, ser verdadeiro com o companheiro, né, ou uhum, companheira. Porque aí eu estou expressando, olha, para mim, essa é a minha verdade, né? E para a pessoa a verdade dela é completamente diferente, tá tudo certo, né? uhum. Acontece, mas que bom se o pessoal puder chegar nisso, né? Puder ser verdadeiro consigo mesmo nesse nível. E de novo a gente chega na questão do diálogo, né? Sim, Tu viu como é importante? fundamental. Exatamente, sempre ter o diálogo como primeiro, né? Como, enfim, como o mais importante da relação, né? E William, fala para nós sobre os teus atendimentos. Tu é professor do Theta Healing também, né? Isso. Quais cursos que tu dá? Sim, eu sou professor hoje de bastante cursos, na verdade, do Theta, né? Então, também continuo com os atendimentos, né? Mas, como o Theta Healing é uma área de autoconhecimento, não só terapeutas vêm buscar, né, os cursos ou mesmo os atendimentos. Até se for fazer um levantamento, acho que 80% do pessoal que busca isso é pessoas que querem aprender para se autoconhecer, para poder aplicar a técnica em si. Tanto que não tem pré-requisito nenhum. Sou suspeita, né? Eu fui buscar o curso também porque estava em um momento onde nada se alinhava, né? E eu só não sabia para onde ir, né? E as coisas começaram a fazer sentido para mim e não parei mais, né? Foi um caminho sem volta. Mas eu também tenho esse trabalho com casais, né? Que ele é diferente, apesar de trazer toda a abordagem do Theta Healing, ele não é Theta Healing em si, né? Não existe trabalho de crenças, não é a técnica como a Vaiana desenvolveu. Ele é uma coisa completamente diferente, né? Apesar de trazer toda essa filosofia, né? Vindo de outros cursos de relacionamento dentro do Theta que eu também ministro, né? Mas a gente só passa essa abordagem, né? Só traz esses ensinamentos. Então, além dos cursos, eu faço os atendimentos individuais e faço esse trabalho com casais, que hoje a gente vai falar mais especificamente disso, né? E que tende a não ser um trabalho contínuo, né? A ideia desses atendimentos é que sejam 2, né? No máximo 3 atendimentos, para que a gente possa ver ou rever, né? Todos esses pontos, esses tópicos que são importantes, entre muitos outros, né? Na verdade, e o pessoal, o casal consiga se alinhar com isso, né? Tem alguns trabalhos para fazer individuais em casa, muito trabalho, na verdade. Depois tem um momento em que eu vou alinhar isso com o meu companheiro, né? Mas não é uma terapia contínua, algo que eu vou ir toda semana, né? Por semanas ou meses. Nada contra essa abordagem, bem pelo contrário, né? Eu acho que toda ajuda ajuda, toda cura cura, mas o trabalho que eu faço no caso é nesse modelo, né? É nesse formato, funciona e já foi elaborado para funcionar dessa forma. Certo. E como as pessoas podem te encontrar e marcar os atendimentos? Tem Instagram? Tem Tem. Instagram, não sei de cabeça o Instagram, mas eu acredito que seja teodoro.william.terapeuta, né? Teodoro com TH, William com W, 2LZN. E sim, pelo Instagram, né? Pelo telefone também. Aí o telefone eu sei de cabeça, sim. É 549-8108-5059. E aí, claro, dependendo da disponibilidade durante o dia, né? A gente responde, mas nada que ninguém vai ficar no vácuo, bem pelo contrário. Às vezes o dia é um pouco, né, movimentado e eu procuro responder o pessoal quando encerro os atendimentos lá pelas 8 ou 9 da noite. Certo. William, então eu queria te agradecer por trazer todo esse conhecimento, e trazer toda essa questão do Theta Healing também, né? Que é uma técnica muito incrível, que ajuda muito nessas questões, né? E também trazer com esse viés para relacionamento, né? Que é uma questão que todo mundo procura ou em algum momento vai precisar, né? Então, gratidão por aceitar o convite de estar aqui no programa e trazer todo o teu conhecimento. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder levar um pouco de informação, né? Eu sei que essas informações são muito boas, foi muito útil para mim, né, na minha vida, no que eu pude aplicar de relacionamentos depois, né? Principalmente isso de poder ser verdadeiro com a pessoa que eu estou me relacionando, seja de forma casual ou, né, algo mais sério. Para mim trouxe muito, agregou bastante, né? Então, se uma ou duas palavras forem fazer sentido para alguém, eu sei que isso já é muita contribuição.
E espero, né, que se o pessoal vir a me procurar, que seja para realmente fazer essas mudanças, né, bem aberto, não venha levianamente, né, porque depois não tem mais como culpar o mundo, bem pelo contrário. E agradecer, então, principalmente você por esse espaço. Gratidão. Então, com certeza vai ser de grande contribuição. E eu agradeço a todos vocês que assistiram o programa. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, podem deixar nos canais, no YouTube, enfim, no Instagram. E gratidão e até o próximo programa.